Olá, amigos. É uma grata satisfação estar de retorno a essa casa querida, Centro Espírita Jorge Olímpio, casa onde já tive a oportunidade de estar na forma presencial, onde fui muito bem recebida, muito bem acolhida pelos companheiros que a elaboram e também pela espiritualidade da casa, que sempre nos abraça e nos inspira no trabalho no bem. E hoje é mais uma vez uma satisfação poder estar de retorno para contribuir com um pouco do muito que temos a aprender. E eu já rogo neste momento aos Espíritos bons que laboram nesta casa, a Jesus e a Mãe Maria, para que nos permita, no dia de hoje, trazer uma mensagem de paz, de acolhimento, de reflexão para todos nós, sabendo que somos eternos aprendizes da seara de Jesus. O tema da noite, um tema desafiador. Falar sobre programação reencarnatória e como precisamos entender que processos são esses. Porque a reencarnação é algo que nos instiga a todo momento tentar descobrir seus nuances, tentar compreender por que e para que nos encontramos aqui em companhias, em relações de família, em situações de trabalho, que muitas vezes ficamos no não entendimento e nos questionamos por que faço parte desse conjunto, para que fui colocado neste meio que tanto me traz dissabores, como podem me trazer alegrias. Todos esses processos, para que nós entendamos, é preciso que nós façamos algumas leituras. E o Livro dos Espíritos, essa obra fenomenal, codificada pelo nobre professor de Lyon, professor Rivail, nosso conhecido Kardec, ele nos traz uma série de discussões e de referências que nos permitem entender as respostas que o mundo espiritual nos traz no momento em que Kardec questiona a espiritualidade sobre esse contexto. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou às entidades angélicas, peço licença para ler, no estado errante e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que irão lhe acontecer durante a vida? O que a espiritualidade responde? Ele próprio escolhe o gênero de provas que deve já sofrer e nisto consiste o seu livre arbítrio. Então vejam que o nosso processo aqui, hoje encarnados, já foi uma escolha do pretérito. Nós precisamos ter consciência, inclusive, que essa é a nossa melhor encarnação. Como assim, Raimunda, melhor? Com tantos dissabores, com tantas situações que eu venho passando, como é que eu vou escolher sofrer? Como é que eu vou escolher estar nesse lugar? Não esqueçamos que nós já tivemos existências anteriores, onde estivemos em questões e momentos muito mais difíceis. O esquecimento do passado não nos permite lembrar de fatos e ocorrências que para nós, muitas vezes, nós ficamos querendo sabê-lo, porque o esquecimento do passado é uma bênção, uma vez que, se tivéssemos todas as memórias de quem fomos, poderíamos nos assustar com nós mesmos. Entretanto, se olharmos o que estamos vivendo no dia de hoje, podemos ter um pequeno modelo, uma pequena demonstração do que fomos há algum tempo. A família é nosso grande laboratório. Este local de reencontro de almas. Este local onde afetos e desafetos se reencontram para se renovar, para dirimir conflitos, para ajustar situações que em outros momentos talvez não ficaram bem organizadas. Pensemos, meus amigos, que estamos em um momento pandêmico, em um momento onde na história da humanidade nunca pensamos
estar presentes com tantos desafios. E neste momento pandêmico, muitos estão se reencontrando em situações que nós jamais pensaríamos que poderíamos nos ver. E alguém pode dizer assim, o que é que isso tem a ver com programação reencarnatória, Rainda? Tudo a ver. No novo livro, inclusive, ditado pelo espírito Filomeno de Miranda ao professor Divaldo Franco, ele fala de uma situação na qual muitos espíritos reencarnados na atuação enquanto profissionais de saúde, que estão na linha de frente ajudando a tantos, já tiveram esta programação organizada para essa finalidade, para esse trabalho. Se observarmos a coleção de André Luiz, as obras de André Luiz, particularmente neste momento estamos estudando mais uma vez o livro Entre a Terra e o Céu, vamos encontrar nos diálogos presentes na obra o reencontro de personagens que em vidas anteriores tiveram uma série de situações a serem dirimidas e que vão se reencontrando e que as profissões que abraçam são profissões com características muito semelhantes às de vidas anteriores. O meio no qual estão são muito parecidos com experiências de momentos anteriores. Então vejam, estamos todos em uma grande caminhada de reencontro. E quando as entidades angélicas dizem a Kardec que escolhemos estar onde estamos, isso é muito importante que nós possamos entender. Porque nós temos o hábito, e caímos sempre na condição e na situação, de nos colocar como aqueles que fomos escolhidos para sofrer. De nos colocar como a vítima de processos onde muitos algozes nos perseguiam e nos perseguem. E não pensamos que a misericórdia divina é tão grande que nos permite estar onde devemos estar, que nos permite nos relacionar com quem vai nos educar para o melhor. Como, Raimunda? Como alguém que me ofende, que me maltrata, que me magoa, pode me ajudar? Porque é através dessa relação que eu vou exercitar uma das virtudes mais bem ditas por Jesus, ditadas por Jesus no Sermão da Montanha, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos. E neste capítulo tem uma virtude chamada paciência. E a paciência é algo a qual nós somos conclamados todos os dias para trabalhar os nossos estados mais difíceis, para trabalhar com aquele que nos incomoda, para exercitar a resignação e a resiliência. Porque é muito fácil trabalhar paciência com quem não nos tira do lugar de conforto. Mas o verdadeiro exercício é lidar com a adversidade, é lidar com a contrariedade e conseguir dirimir um desafio. Um desafio. Todos nós temos momentos de impaciência, humanos que somos. Todos nós temos dificuldades de relações, humanos que somos. Todos nós passamos por momentos de irritabilidade, momentos de angústia, de melancolia, de incertezas. Faz parte da natureza. Se já estivéssemos num estágio que não vivenciássemos mais esses sentimentos, já estaríamos nos mundos felizes, quiçá nos mundos celestes. Já seríamos espíritos altamente evoluídos. Entretanto, vivemos experiências reencarnatórias, e o nosso tema de hoje é programação reencarnatória, exatamente porque precisamos melhorar. E aquela situação, amigos, onde mais passamos, voltamos, é a que está precisando ser melhor trabalhada por nós. Veja que muitas vezes nós vivenciamos momentos na nossa encarnação que nós dizemos assim, mas eu já passei por essa experiência, por que eu estou vivendo isso de novo? Nesse mundo encarnado, não estou falando nem de experiências anteriores. Nessa nossa encarnação, às vezes vivemos uma experiência difícil, que nos maltrata, que nos traz ressentimentos. Dali a algum tempo vivemos de novo. Aí dizemos assim, mas por que eu estou passando por isso?
Porque a lição, para ser bem aprendida, eu preciso passar, às vezes, muitas vezes. Eu vou deixar de vivenciá-la no momento em que eu entender e compreender que o ensinamento que eu precisava tirar dela eu já aprendi. Aprendendo, nós vamos passar para outras lições. Mas enquanto algumas questões se repetem em nossas vidas, saibamos que é o exercício do aprendizado que ainda não foi bem feito. E vejam bem, das experiências negativas, das experiências mais duras, é de onde retiramos os nossos maiores ensinamentos. E como é difícil viver experiências. E aí, meus amigos, aquela célebre frase, a dor é universal e chega para todos. O sofrimento é opcional. E durante muito tempo, eu fiquei querendo entender. Sofrimento opcional? Eu escolho sofrer? Por que eu vou escolher sofrer? Eu faço parte de alguém que é masoquista? E ficava me questionando muito sobre essa frase, discordava. E eu fui tentar entendê-la, perdão. E no contexto de vida, das relações, das experiências, cada vez mais ela foi ficando mais clara para mim. E hoje ela está muito clara. Por quê? Porque no momento a dor chega para todos. Mas eu opto por deixar que essa dor me domine e me faça vítima eterna, ou eu opto por tirar dessa dor algum aprendizado, por fazer dessa dor instrumento de renovação, por fazer dessa dor instrumento de autoeducação. Não é fácil, não é fácil, porque nós podemos pensar assim, diante de uma doença, estamos falando de processo reencarnatório, diante de uma doença muito grave, muito séria, como é que eu vou ficar feliz? Eu vou dizer obrigada, Jesus, porque essa doença chegou para mim? Sim. Não posso fazer isso, Raimundo, porque eu vou estar agradecendo por uma mazela? Não. Eu vou precisar compreender, aí vem o grande princípio do Evangelho, que tudo que me chega tem um porquê e um para quê. Onde estaria a misericórdia de Deus se escolhesse Raimunda para sofrer em detrimento do outro, de um companheiro que não o passasse? É que nós mergulhamos tanto nas nossas dores que nós não nos permitimos enxergar o outro. Nós mergulhamos tanto nas mazelas e temos um grande defeito de não exercer a gratidão, porque nós não agradecemos os benesses quando nos chegam. Muitas vezes esquecemos até do Criador nesse momento. Mas para reclamar das dificuldades, nós somos céleres. Nós temos um verbo para toda hora fazer isso. E voltando, o que é que essa relação tem a ver com a questão do sofrimento? Quando eu me conscientizo de que o sofrimento muitas vezes me tira de determinados padrões, de determinadas situações. Existe uma história interessante que Chico, né, certa vez ele foi visitar uma pessoa que estava com muitas questões de saúde. E ele ficou muito impressionado quando viu que esta pessoa ele já não tinha as pernas, né? já tinha uma série de problemas de saúde e estava na iminência de perder as pernas. E muito assim, muito abatido, né? Chico, que era muito emotivo, ficou. Como é que alguém que já passa por tanta dificuldade pode vivenciar mais uma tristeza, mais uma situação dessa natureza? E aí Emmanuel diz para ele, Chico, é a misericórdia divina, sabe por quê? Esse irmão, em outras encarnações, foi suicida. E agora, diante dessas questões que ele vivencia e dele não aceitar, ele já está pensando no suicídio. As pernas amputadas serão para que ele não faça mais uma vez e coloque no cômputo divino, na sua história, mais um momento a ser resgatado. Ele já vinha de suicídios de outras encarnações. Então vejam, amigos. Que situação, mas precisa ser dessa forma?
Às vezes a forma é dura, mas o educandário é misericordioso. A gente nunca pensa sobre essas questões. A gente vê muito o lado da dor. Que dor é essa que eu preciso viver? Nós precisamos fazer esta leitura. Então, quando Kardec pergunta às entidades angélicas, no estado errante, me permitam ler de novo a pergunta, questão 258 do Livro dos Espíritos, no estado errante e antes de começar a nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que irão lhe acontecer durante a vida? As entidades angélicas respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, o espírito é livre para escolher. E ele vai chegar e vai vivenciar. E nós dizemos assim, mas eu não me lembro de nada. Imagine se fôssemos lembrar. Imagine se nos lembrássemos na nossa família, nos reencontros que temos, e muitas vezes temos relações muito difíceis dentro do nosso lar. Se nós fôssemos lembrar dessas relações em outros tempos e tivéssemos, assim, algumas surpresas nada agradáveis. Porque não sabemos quem fomos, que bom que não sabemos com exatidão. Nós temos uma pequena noção do que fomos. A partir da nossa conduta, das nossas atitudes, das nossas ações, nós temos uma pequena noção de quem realmente fomos e do que somos. Podemos nos observar. Quem nunca fez este movimento, a partir de hoje, faça um pouco. Se observe no lidar com uma situação de dificuldade. Se observe no trânsito. Se observe na fila, qualquer que seja ela, agora nesse momento a da vacina, né? Porque estamos todos nessa correria para nos imunizar e tentar vencer esse educandário invisível que chegou para nos chamar a atenção de muitas questões, né? Essa arma invisível que tem causado tanta dor, tanto sofrimento, mas tem sido altamente pedagógico. Nos observemos em todas essas questões. Nos observemos com um familiar com Alzheimer. Nos observemos numa relação onde insistamos para que um casamento continue e o outro já não nos nutre aquele sentimento que nós achamos que tem que ser exclusivo e que o outro já não quer manter a relação e a gente insiste. Nos observemos como é que nós nos comportamos nessa questão e nós vamos ter uma boa demonstração do que já fomos e do que verdadeiramente somos. Então vejam, é muito interessante, né? E continuando ainda, nós vamos ter assim, todos os espíritos que vão renascer têm a sua programação reencarnatória adequada às suas necessidades evolutivas. Olha a espiritualidade. A espiritualidade que é sábia. E os espíritos eles são econômicos. Os espíritos nobres são econômicos. Tenhamos cuidado com essas mensagens muito truncadas, muito cheias de detalhes, muito cheias de rebuscamento, dizendo que são espíritos de escola, trazendo através do médio X ou Y. Cuidado. Vamos fazer uma leitura, porque os espíritos nobres, eles não perdem tempo com firulas, com palavras ao vento. Eles simplesmente falam. Eles simplesmente são diretos e objetivos. Então vejam que ele diz assim, muito interessante aqui, nesse processo, ele responde, todos os espíritos que vão renascer têm a sua programação reencarnatória adequada às suas necessidades evolutivas. Pronto. O que é que eu preciso para evoluir? O que é que eu preciso para me melhorar? O que é que eu preciso para crescer? O que é que eu preciso para ser um espírito verdadeiramente bem desenvolvido no sentido de melhoria das ações e da minha conduta? É isso que eu vou receber. É com essa tarefa que eu virei. E eles continuam. Quando ocorrem alterações no planejamento reencarnatório pelo uso do livre-arbítrio do espírito encarnado, desviando do caminho por ele mesmo traçado, não há perda total, nem se considera como uma reencarnação perdida. Então veja que o tempo todo aqui, a espiritualidade e as entidades angélicas estão dizendo assim, o nosso livre-arbítrio.
A gente faz a escolha, a gente reencarna e a gente aqui vai construindo uma história de vida. E eles dizem que mesmo por mais que sejamos recalcitrantes, por mais que tenhamos uma encarnação difícil, com muito mais vícios do que virtudes trabalhadas, ainda assim, eles dizem, não se considera como uma reencarnação perdida, e coloca perdida entre aspas, no sentido de algo, por menor que seja, foi feito, foi deixado. Então, olhe como a oportunidade de estar encarnados é fantástica. Como nos é dado o direito de agir, de fazer e de chegar a algo. Nós ficamos o tempo todo perdendo uma encarnação com bobagens, meus amigos. Com sentimentos outros que não permitem a gente caminhar, que não permitem que nós sejamos livres. Ficamos presos a pessoas, a situações, a questões que nos maltratam, que nos aprisionam, que nos adoecem e que não valem a pena. Perdemos horas, noites, dias elocubrando sobre como é que eu vou me vingar, como é que eu vou colocar tal pessoa no lugar que ela merece estar. Tudo isso já coloquei em uma preleção, em mais de uma preleção doutrinária, cuja abordagem vinha nesse sentido, mas eu acho que cabe aqui neste momento falar sobre uma situação que um colega, um amigo colocou, um amigo da doutrina, que também é orador e que trabalha com atendimento de consultório psicológico. Ele disse que teve uma paciente que tinha mais de 2 semanas tomando ansiolítico, remédio controlado, porque ela estava muito incomodada, porque recebeu uma mensagem no WhatsApp que ela considerou muito ofensiva e ela não tinha dado uma resposta à altura. Então estava sem dormir, estava precisando de remédio para controlar a irritabilidade e a ansiedade, porque ela não tinha ainda formulado, inclusive, a resposta que quem lhe disse algo que a ofendeu tanto, ela não viu. Então vejam, é descaracterizar a dor do outro, é não nos colocar empaticamente, não. Mas é observar como nós nos perdemos. Como tem tantas situações importantes que a gente pode se debruçar para viver e a gente se permite sofrer. Porque é um sofrimento. Eu ficar sem dormir, sem me alimentar direito, o tempo todo numa fixação de uma ideia, de uma resposta que eu preciso dar, porque o outro venceu uma batalha verbal. Então vejam, nossa vida é tão pouca, nossa existência é tão diminuta, que nós vamos nos desgastar com situações dessa natureza? Para a gente pensar. Então, quando ele fala aqui de encarnação, porque muitas vezes a gente pensa assim, numa encarnação perdida, de foi alguém que viveu uma extrema violência, com comportamentos. Não. Nós podemos perder muito no sentido de ter qualidade de vida com essas questões. Este momento que aí está, que mexeu, desestruturou e mudou a vida de todos nós. Quem de nós não teve, ou não está tendo, ou não tem um momento de ansiedade, só de ouvir falar do vírus? Mexeu com as estruturas. Não, mas eu estou acima do bem e do mal, eu consigo lidar. Que ótimo, que ótimo. Se chegou nesse estágio, parabéns. Mas a grande maioria de nós está num estado de expectativa, natural humanos que somos. Mas eu preciso, aí vem o ensinamento do Evangelho, aí vem Jesus, o grande psicólogo da humanidade. Aí vem o Evangelho, esse depurativo, esse explicativo, esse elemento terapêutico, para nos dizer que nós não estamos só. Que esse vírus está aí, que está causando tantos dissabores e tantas desorganizações funcionais, mas que acima dele tem um Deus.
que é magnânimo. E tanto tem esse Deus, que esse Deus vem e possibilita a cura de muitos. Claro que nós tivemos aí já tantas mortes, né? Tantas as mortes coletivas, que vêm para que nós possamos também fazer uma avaliação. Qual é a representação de tudo isso? O que está acontecendo com o planeta? Hoje eu ouvi um companheiro de doutrina que trabalha como jornalista, fazendo uma colocação num programa que ele conduz na área jornalística, mas ele traz sempre mensagens, né, de um bate-papo assim, renovadores, e ele dizendo que o que está acontecendo nesse momento na Europa, na parte climática, onde houve a Alemanha, né, uma enxurrada que saiu dizimando, destruindo praças, destruindo casas, matando pessoas, tem a ver com o nosso movimento também de como a gente está mexendo com o planeta. Que eles estão assim estarrecidos na Europa, porque eles não estão acostumados com esse tipo de tragédia. As tragédias de lá são de outras naturezas, de guerras bélicas, de confrontos de naturezas diferentes. Mas essas tragédias climáticas, como é que aconteceu, assim, que pegou todos de uma hora para outra, aqui no Brasil, que nós vivemos enchentes, né? Nessa questão social intensa e difícil, que passa ano a ano e temos essas questões, nós vivenciamos que para muitos, inclusive, isso já está banalizado, encheu tal região, morreram tantos. Né? Porque a gente tem essa postura, às vezes, de não se colocar no lugar do outro e não pensar nessa dor. Mas nós vivemos muito essas questões das enchentes, de uma maneira já meio que cristalizada. Na Europa, são destruições de outra natureza. Então, o que ocorreu agora na Alemanha, e reverberou também em alguns outros países perto, está causando muita situação de dificuldade. Esse companheiro que falava hoje, que estuda ecologia, que pesquisa a questão climática, ele estava dizendo como a interferência também humana nos processos de destruição da natureza e toda essa situação pandêmica que aí está uma mistura de questões, para que nós possamos pensar. Por que estamos vivendo tudo isso nessa encarnação? Quem de nós pensou que viveria um momento como esse? Que a máscara passaria a ser uma indumentária do nosso guarda-roupa. Porque passou a ser, ainda que alguns neguem e não queiram usá-lo, hoje é algo que faz parte da nossa vestimenta. Nós não saímos de casa, pelo menos se temos responsabilidade com a nossa vida e com a do outro, sem colocar máscara. Faz parte. Então vejam, tudo isso numa configuração de um movimento reencarnatório. E para entender quando a espiritualidade traz essa colocação aqui, quando ocorrem alterações no planejamento reencarnatório pelo uso do livre-arbítrio do espírito encarnado, desviando do caminho por ele mesmo traçado, não há perda total, nem se considera como uma reencarnação perdida. E aqui me veio, já que eu falei dessa questão da máscara, vejam, vem muito nesse contexto esse pequeno exemplo no sentido de que eu não coloco a máscara. Um exemplo, não preciso, não tenho medo, eu tenho liberdade para fazer, eu tenho. Mas cadê a minha responsabilidade comigo e com o outro? E quando eu tenho as consequências por não colocá-la, aí vem a dor e o sofrimento, e eu muitas vezes quero eleger algozes. Eu quero eleger culpados, quando eu não tive responsabilidade com o que fiz. E a doutrina trabalha com liberdade e responsabilidade. Então vejam que é um processo que está na nossa reencarnação, sim. Que está no nosso contexto, sim. Que tem toda uma visão que nós não temos muitas vezes, porque nós estamos muito no automático. E não conseguimos muitas vezes perceber esses nuances que são extremamente educativos, pedagógicos. Aí Emmanuel vem nos dizer o seguinte, no prefácio do livro Missionários da Luz, tem uma passagem já no término do prefácio, peço licença para ler, que ele diz assim: a reencarnação é orientada
por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Fantástico. Emmanuel. Ele está falando, ele coloca além do sepulcro, né? A reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais. Então vejam, acima de nós tem todo um contexto. Tem toda uma situação que a gente às vezes quer ignorar. Nós queremos ser super. Nós queremos estar acima da divindade, inclusive, nas resoluções de conflitos, nas resoluções de problemas, nos momentos que vivenciamos. É preciso que a gente tenha esse olhar. É preciso que a gente tenha essa tônica de que não estamos só. Que a liberdade nos é dada de escolha, mas que nós precisamos ter responsabilidade com nossa vida, inclusive, com os processos. Nós seremos, as próximas encarnações, serão reflexos dessa que nós estamos vivendo. As ações positivas que Raimunda tiver aqui e agora irão refletir nas próximas. As ações negativas também. Raimunda não será vista na espiritualidade pelo número de palestras que ela fez, nem pelo número de águas fluidificadas que ela distribuiu, nem pelo número de cestas básicas que ela doou, mas pelo amor que ela empreendeu em cada ação. Porque eu posso ter feito pela qualidade, não pela quantidade. Eu posso passar anos fazendo inúmeras palestras que são meritórias, que são um trabalho de renovação, que é um instrumento de estudo, mas eu posso não vivenciar nada do que eu falo. Eu posso estar dando um recado que passa na minha concepção egóica, que é para o outro. Quando o primeiro ouvinte somos nós. Quando o primeiro ouvido precisa ser aberto para o chamado da espiritualidade é o meu. E no cômputo divino, é isso que vai contar. É a qualidade da tarefa que eu empreendo. É como eu me porto no mundo. Então, quando Emmanuel diz aqui, a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes, ou seja, aqueles que estão acima de nós, por sublimes ascendentes espirituais, e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Então, o nosso processo é de crescimento. Que crescimento é esse? De evolução. Que evolução é essa? Melhoria. Para melhorar, eu preciso trabalhar o que tenho de difícil comigo e aprimorar o que eu tenho de positivo. É difícil esse trabalho, mas não é impossível. Ninguém disse que seria fácil. E não estamos aqui de passagem. Estamos aqui em constante aprendizado. Recentemente, ouvi uma pessoa dizer assim, tem muita gente que me diz assim, a pessoa narrando, né? Tem muita gente que me diz assim, você parece que não está no momento de pandemia, porque eu estou light, estou muito leve, para mim é como se não estivesse acontecendo nada, tal. Aí eu fiquei pensando e disse, poxa, que bom que essa pessoa chegou nesse estágio, porque eu não estou nessa condição ainda. Tenho que me trabalhar muito para ter essa naturalidade no ver tudo. Acho ótimo quem consegue. Eu ainda não estou nessa condição. Mas eu me trabalho no sentido do exercício da fé. Porque exercitar a fé na abundância é muito fácil. Na dificuldade, eis o grande testemunho. Venho falando muito sobre esse contexto porque nunca fomos tão convidados a demonstrá-la. Não que Jesus, na espiritualidade, fique pedindo para nós prova de nada, porque essas questões, né, meus amigos, nós temos que ter muito cuidado. Porque é muito do humano, é muito do ser humano. Os espíritos exigiram, os espíritos não fazem nada disso. Eles têm mais o que fazer. Vão ficar cobrando de Raimunda como Raimunda deve ser? Não, a responsabilidade é de Raimunda, eles só observam. E trazem instruções.
trazem pedagogia, trazem elementos doutrinários, exemplos no mundo e na natureza para que Raimunda se melhore. Mas se Raimunda não quer, olha o livre-arbítrio que eles falam do processo reencarnatório. Raimunda não quer. Raimunda está satisfeita como está. Ok, pronto. Raimunda vai responder lá por ela. Eles estão só me observando. Então, às vezes, muitos de nós, para querer convencer o outro, que a gente olha muito para o outro e esquece da gente, olha, você não está fazendo a lição certa. Você não estava... Vamos deixar que as pessoas caminhem. A gente tem, às vezes, a condição de orientar um pouco melhor a criança, quem tem filhos, né, quem tem sobrinhos e tal, até uma determinada idade, que a gente vai tentando mostrar, mas se ela também não quer, não adianta insistir muito, porque não é da natureza, da essência. A gente vai tentando mostrar caminhos e conduzir, educar, enquanto a gente tem um certo controle. Depois de um determinado momento, esse espírito vai caminhar sozinho. Então, nas nossas preleções, nos nossos grupos de estudo, não queiramos convencer o outro de que somos donos da verdade e que a doutrina está dizendo tal coisa. A doutrina traz referências e ensinamentos para serem seguidos por quem quer segui-lo. Não nos falta material abundante sobre o amor, sobre a conduta reta. Porque conduta reta é ser aquela pessoa auréola de anjo. Não. Aquele homem de bem. Quem é o homem de bem? Aquele que pratica boas ações. Aquele que no seu dia a dia não interfere na vida do outro. Respeita o espaço do companheiro. Esse é o homem de bem. Então, nós temos muitas referências do Evangelho. E seguir os ensinamentos de quem é modelo e guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus. Mas daí a nós ficarmos nessa luta para que o outro aprenda. A gente às vezes tem essa questão, né? Ficar insistindo com o trabalhador da casa, que você tem que fazer, você tem que vir, você... Cada um assuma as suas responsabilidades e responda por elas. O trabalho continua. Essa casa, Jorge Olímpio, não foi erguida em Castelo de Areia. Se ela está até hoje em pé, trabalhando no bem para o bem, ela é uma casa que verdadeiramente a espiritualidade abrigou e entendeu como aquela que veio trazer a boa nova para aqueles que procuram esse trabalho. Então, ela não precisa provar nada a ninguém. Os trabalhadores que aí estão sabem e devem saber da sua responsabilidade. Foi escolha. Quando nós vamos, nos nossos processos reencarnatórios, é importante que nós possamos dizer, se escolhemos estar nos trabalhos espirituais, precisamos ter responsabilidade. Então, não é importante, nem interessante que o dirigente, que o coordenador fique, você faltou, você... Não. É que deixar que cada um caminhe agora. Claro que se está trazendo prejuízo ao trabalho no sentido de uma desorganização, é função do coordenador chamar para uma conversa, mas não para um convencimento. E nem para a utilização do discurso que você vai ser castigado, porque o Deus que castiga é o Deus punitivo de Moisés, da lei mosaica. O que a pessoa vai ter é uma resposta à responsabilidade que ela assumiu com o divino e que ela não cumpriu. Mas não nos cabe cobrar nada. Então, o que é que nós temos? Nós temos a oportunidade nessa reencarnação de conhecer essa doutrina que liberta, essa doutrina que abraça, essa doutrina que educa. Por isso a Casa Espírita é um hospital de almas, onde todos nós estamos em constante atendimento, estamos em constante tratamento. É uma escola onde nós estudamos, a Casa Espírita que não tem grupo de estudo, que não trabalha nessa perspectiva, precisa rever conceitos.
é uma oficina de trabalhadores, porque aí é formada uma mão de obra para servir. Que mão de obra é essa? Ah, eu quero ser passista. Eu não posso querer ser passista sem fazer curso de passe. Mas eu tenho a vontade, ótimo, elemento excelente. Eu tenho o dom da cura, ótimo. Você veio com esse aparelho mediúnico para esse fim, tudo bem, mas eu preciso ter o mínimo de conhecimento. O cirurgião não entra na sala de cirurgia sem conhecer o mínimo da aparelhagem que ele vai manusear. Então, olha o estudo. Ah, eu quero ser expositor. Ótimo. Você tem condição de facilidade de falar, você tem facilidade com o público, você tem um bom elemento de comunicação, sim. Mas você quer ser expositor na casa espírita, você precisa estudar a doutrina. Por que nós precisamos estudar? Porque nós estamos levando a palavra de Jesus para muitos ouvintes, do mundo visível e invisível. E eu não posso querer me dar o direito de distorcer ou dizer o que não foi dito doutrinariamente porque é interesse de Raimundo. Eu preciso ser fiel ao que está nos escritos. Então eu preciso estudar. Eu quero ser entrevistador. São essas funções, né? As pessoas ficam com essas... Nós ficamos com essa idealização de que são funções importantes, né? Eu quero ser coordenador de trabalho. Para tudo eu preciso ter uma formação, uma condição. Eu quero ser entrevistador. Sim, eu tenho uma capacidade de escuta, ou eu sou ansioso que eu atropelo, a pessoa não deixa falar. Eu conheço a doutrina, eu estudei a doutrina para saber a orientação que eu vou dar a quem procura esse departamento da casa, que é o atendimento fraterno, para dizer a importância da pessoa ler o Evangelho, para falar indicar alguma literatura, para indicar a palestra, para indicar a água fluidificada. Eu preciso ter o mínimo de conhecimento. E todas as ações na casa espírita são meritórias. Todo trabalho para Jesus é meritório e é dignificador. O que é que isso tem a ver, Raimunda, com o processo reencarnatório? Tudo. Por quê? Porque nessa encarnação eu preciso ver qual foi a minha opção, a minha escolha, da questão lá no início, questão 258, e se eu estou verdadeiramente fazendo valer a escolha que fiz. Se eu estou verdadeiramente entendendo que para Jesus não existem holofotes nem títulos. Existem a sabedoria e o conhecimento aprimorado através do que eu me proponho a estudar e me melhorar para ser um fiel trabalhador do Cristo. E o que é ser fiel trabalhador do Cristo? É entender as etapas, não queimá-las com as minhas questões egóicas e depois abandonar. Porque às vezes acontece isso, né? A gente vai no grande entusiasmo, inclusive por esse meio agora, né? Que são as lives. O que são as lives? As lives nos expõem muito, nos colocam num pseudo lugar de imagem. E a gente precisa ter muito cuidado com essa questão. Porque Jesus não é imagem. Jesus é amor. Cobre uma multidão de pecados. Jesus é paz, é pureza, é harmonia, é alegria, é equilíbrio que nós precisamos ter diante dos grandes desafios que nos chegam. Portanto, meus amigos, nosso processo reencarnatório está todo ligado a esses entendimentos. O livre-arbítrio me chega para as minhas escolhas. A minha oportunidade de estar no mundo com as questões do mundo me são dadas, mas eu preciso ver que escolhas eu estou fazendo. A quem eu estou servindo, por quê e para quê. Para concluir, já agradecendo ao convite do Departamento Doutrinário dessa casa, a oportunidade desse trabalho que é dignificante, que só me renova, que só me possibilita estudar e tentar melhorar os meus padrões, que tudo o que nós dizemos aqui, o primeiro ouvinte somos nós. Eu quero fechar nosso trabalho com uma mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que nos diz o seguinte. A mensagem 183. Vejam que eu abri aleatoriamente. Eu não escolhi essa mensagem antes da nossa preleção. Eu peguei
O livro eu já tinha escolhido para trazer a mensagem, mas eu não a escolhi, eu abri agora. Que é a mensagem 183 que diz assim: você sente um sinal de dor? A sua vida não está sendo o que você gostaria que fosse? Acalme-se. Lembre-se de que a sua vida não está em suas mãos simplesmente. Repousa na mão de quem entende mais do que você em matéria de viver, Deus. Ele é, na realidade, a vida que o anima e a de todos os seres da terra. Acredite nele, habite nele, busque-o, sinta-o e você encontrará a paz. Mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lourival Lopes, a mensagem 183. Então, nos pegar a Deus, segurar na sua mão, seguir as pegadas na areia de Jesus, buscar a ajuda da espiritualidade que labora nessa casa, que conduz os nossos trabalhos, agradecer. E neste momento, eu já agradeço aos espíritos amigos que estiveram conosco nesse momento, que nos permitiram levar uma mensagem de acolhimento, uma mensagem de renovação, que possamos ter sido também veículo de paz, de harmonia e dizendo que Jesus, nosso modelo e guia, nunca nos desampara. Deixo um abraço fraterno para todos os amigos dessa casa, dizendo até breve, porque tudo isso, meus amigos, vai passar. Acreditemos, a divindade não nos abandona. Que Jesus nos abençoe.